Graça e paz, Pai de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está falando é o professor Danilo Nascimento. Seja bem-vindo ao meu canal, você que é meu aluno, ex-aluno, você que acompanha o meu perfil, meu seguidor. Já peço para você dar aquela curtida, colocando aí no coraçãozinho, compartilhando o conteúdo, salvando, deixando o seu comentário para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque o conhecimento de nada vale se não pode ser transmitido, né? Então, e também para esse conteúdo ser relevante, perdão, aqui na plataforma. Vamos falar de uma coisa, pessoal. Faz um tempo que eu tenho estudado, falo sobre algumas, eu não vou chamar de igrejas, porque a palavra igreja é um ajuntamento solene dos cristãos, daqueles que têm fé em Cristo e fé no Evangelho, ou seja, fé na salvação pela fé. Eu vou chamar de seitas, que são, por quê? Porque seita já é um nome mais plausível, né? Que são grupos que utilizam a fé para fins escusos. Então, há determinadas seitas que estão destruindo a vida das pessoas. Elas, essas instituições se vestem de igreja, ou seja, se travestem de igreja, né? Posso chamá-las de igrejas trans, né? São igrejas trans, mas funcionam como máquinas de exploração espiritual, né? Nós temos o exemplo da chamada fogueira santa, né? Esse evento aí. É um instrumento usado para manipular pessoas em momentos de dor e vulnerabilidade. Esses dias eu li um livro de um homem que se intitula Palhaço Cristão. E ele é muito bom o livro. E também teve um outro que eu li, que é Trabalhando para o Reino, se eu não me engano o nome. Ambos eles trazem essas características dessa seita. E qual é a característica dessa seita? Fazer com que as pessoas acreditem que se elas derem tudo que elas têm, Deus vai honrá-las e vai dar 2 vezes mais. Então eles usam esse argumento, manipulam, pervertem versículos da Bíblia com esse intuito para manipular essas pessoas, porque essas pessoas têm um momento de dor e de vulnerabilidade. Por exemplo, muitos empresários, empresárias com problemas financeiros que estão praticamente em ruína, famílias destruídas, pessoas que têm problema de saúde mental, enfim, eles vão explorar tudo e qualquer tipo de pessoa que, principalmente pessoas com poder aquisitivo que estejam passando por algum tipo de dificuldade, eles veem nisso a chance de conseguir dinheiro, né? As pessoas, principalmente, especialmente aquelas que têm recurso financeiro. E ali muitos são pressionados a entregar seus bens, economias de uma vida inteira. Tem casos de pessoas que deram as suas empresas, né? E aí depois, quando caíram em si, foram pedir de volta, a instituição não quis devolver. Ela se apropriou, né? Então olha o que estão fazendo com o evangelho. Para quem não sabe, a Bíblia vai dizer que a oferta tem que ser voluntária e tem que ser dado com alegria, que Deus não. Então, se a pessoa ela está querendo de volta, por que não devolver? Porque se ela não está dando com alegria, é melhor que ela nem dê mesmo. Então, devolva para as pessoas, devolva o dinheiro para elas. Qual é o problema de reter? Sabe qual é o problema? Porque o dinheiro já entrou no caixa, já deve ter sido usado e já se misturou com muitos milhões que já estão lá. E o pior, né? Vai se usar sempre o argumento da fé no sentido de que não, a oferta é para o Senhor, não tem o que fazer e deixa essas pessoas a ver navio. Então muitas delas desgraçaram suas vidas, perderam seus casamentos, perderam seus negócios, perderam seus empregos, enfim, perderam tudo que tinham, né? Perderam tudo que tinham por causa de serem iludidas. Foram enganadas, né? Infelizmente, né? Também, lógico, alguém vai falar, mas
professor Danilo, isso daí não tem a ver com a pessoa, ela não tem conhecimento da Bíblia, lógico. Né? Quando você conhece as escrituras, você entende qual é a finalidade de uma oferta, você, fatalmente, você vai se municiar. Mas nós estamos falando de pessoas, muitas vezes, que são leigas, que nem conhecem a Bíblia. Chegam nesses lugares e as pessoas usam a Bíblia, fazem uma lavagem cerebral de tal forma que as pessoas acreditam em tudo que está falando, né? Tem, tem frases que eles usam como, por exemplo, olha, para Deus te dar o dobro, te abençoar, você precisa fazer um voto, e nesse voto você precisa dar até o chão que você pisa. Ou seja, o que é o chão que você pisa? É tudo que você tem. Então, olha aí, olha que nível de abuso, né? Olha que nível de perversão, olha que nível de mentira, né, com as pessoas, né? E, e é isso que acontece nesse lugar. Deus só age quando você sacrifica tudo. Esse é o resumo. Isso não é evangelho. Isso tem um nome, abuso religioso. Para quem não sabe, abuso religioso é quando alguém utiliza a fé para manipular as pessoas, arrancar dinheiro das pessoas, fazer determinadas coisas que são ilegais, né, que não são legais em nome da fé. Então, qualquer grupo que se traveste de cristianismo para arrancar dinheiro, destruir famílias, manipular consciências e colocar o jugo sobre os fracos está acumulando condenação diante do Senhor Jesus Cristo. É isso que é o principal. Quando a gente vê esse tipo de grupos, a gente vê que essas pessoas já estão com, assim, elas estão atraindo. Eu não vou dizer que estão condenadas, porque eu não posso condenar ninguém, né? Só Deus, por meio de Cristo, Pai, né? Nosso Pai, por meio de Cristo, tem o poder de condenar a pessoa. Essa pessoa está trazendo condenação para si, porque a Bíblia vai dizer: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Entendeu? Era melhor que nem tivesse nascido. Então olha que ela está trazendo condenação para si, mas parece que essas pessoas, elas estão com o coração tão duro pela sua avareza, pelo seu pecado, pelo poder, que elas não estão nem ligando para isso. Talvez nem cristãos sejam, né? Talvez, estou fazendo a hipótese porque eu não posso cravar, né? Mas provavelmente, muito provavelmente isso aí né? Muito provavelmente eu acredito, não estou falando que é, mas eu acredito que não são cristãos, são pessoas que utilizam a fé e para ganhar dinheiro como qualquer um, são vendedores de fé, né? Essa pessoa possivelmente, se trabalhasse em algum outro ramo de área comercial, ia ganhar dinheiro do mesmo jeito, vendendo, enganando as pessoas, né? Então, Então quem faz pessoas apostatarem, que arruína vidas usando o nome de Deus, e quem usa o sofrimento ali como fonte de lucro, precisa saber de uma coisa: juízo virá. O juízo virá. Deus tem uma data para você. Tem uma data para você que faz isso, tem uma data para você, para o grupo de vocês que faz isso, tem uma data para essas pessoas que fazem isso, que é quando Jesus voltar. Lembremos da parábola do Lázaro e do homem rico. Quando quando ele foi condenado ao inferno, o dinheiro que ele acumulou não adiantou nada para ele. É total sofrimento. Então é uma chance que essas pessoas têm de se arrependerem, se é que a graça irá os alcançar, porque depende de Deus, né? A graça é algo que Deus concede, né? Eu desejo que sim, se arrependam, que possam, se fosse possível, como Zaqueu, né, restituir tudo que fizeram de mal, né? Mas parece que a situação dessas pessoas são irreversíveis, porque muitos deles já estão caminhando para o final da vida, e continuam não ligando, importa andar de jato, avião, e não importa quantas vidas eles têm que destruir para isso, né? Infelizmente. Porque e diante de Cristo não há marketing, não tem campanha, voto, sacrifício, teatro que esconda a verdade, né? Então, tem um salmo do salmista Davi diz: ninguém se livra de sua morte por dinheiro, ninguém a Deus pode pagar o seu resgate.
Não dá para desmascarar, tentar enganar Jesus, ou fazer um voto diante de Jesus. Olha, eu vou fazer um voto aqui de penitência pelo meu pecado. Não, quando estiver diante de Jesus, já era. Então guarde uma coisa, você que é meu seguidor, você que acompanha meu perfil, que pode estar sendo enganado por muitos desses, porque eles estão nas redes sociais, eles estão aí. Eles estão nas redes sociais também enganando a muitos. Entende uma coisa, evangelho verdadeiro não extorque. O que é extorquir? Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer transformar a sua vida. Evangelho genuíno não quer o seu dinheiro, ele quer a sua vida. Então, se tem alguém que está se aproximando de você, para analisar. Se a pessoa está se analisando porque está se aproximando porque ela é cristã e ela quer me abençoar, quer que Deus transforme minha vida por meio do Evangelho, ou ela está de olho na minha condição financeira e por causa da minha condição financeira essa pessoa se aproxima com uma terceira intenção. Evangelho não manipula, liberta. Então também tem essa outra questão. Para analisar as pessoas que estão ao seu redor. Será que elas não estão te manipulando? Elas estão usando o evangelho para que você seja manipulado a fazer o que elas querem? Em evangelho ele liberta a gente do pecado, liberta a gente da nossa natureza pecaminosa, nos dá uma nova vida em Cristo. Esse é o evangelho. E não exige tudo para dar nada. Olha isso, evangelho não exige tudo para dar nada. Vocês estão começando a falar para você, precisa fazer um voto, precisa fazer um sacrifício, e você precisa colocar diante de Deus, você precisa dar tudo que você tem. E começa com aquela passagem da viúva, que deu tudo que tinha, bababá. Só que essa passagem, eu já vou explicar para vocês. A passagem da viúva no templo, primeiramente, que era um momento de oferta, e era voluntário. Não tinha a ver com sacrifício, ela não tá fazendo aquilo para conseguir alguma coisa em troca. Tipo assim, olha, eu vou fazer essa oferta aqui no templo porque Deus vai mudar minha história. Mas não, ela simplesmente ofertou tudo que ela tinha naquele momento. Não se sabe se era tudo que ela tinha naquele momento, enfim. Fato é que ela quis ofertar no templo como uma forma de adoração ali naquele momento a Deus. Então foi uma oferta de adoração, uma oferta conforme a vontade de Deus, conforme ela quis no coração dela, doar com alegria, com felicidade, e não um voto de sacrifício para que acontecesse alguma coisa. Então, esquece isso. Deus não exige tudo para não te dar nada. Ele dá tudo. Aí eu vou explicar por que Deus dá tudo. Porque Cristo é tudo. De Cristo, ele é tudo. Por meio de Cristo, tudo foi criado. Deus deu o seu Filho, Jesus, ou seja, ele deu tudo que ele tinha por nós. Então ele não pede, não tem nenhum versículo da Bíblia que vai dizer que Deus exige de nós tudo. Tudo. Tudo, não. Não, ele pede que nós criamos no seu Filho e tenhamos vida eterna. Ele pede que nós carreguemos as nossas cruzes, que nós renunciemos à maldade, enfim. Mas Deus nunca vai falar para exigir para nós que ele vai querer tudo, por quê? Porque o que é tudo para nós? O que nós podemos dar para Deus? O salmista Davi, uma vez, quando ele estava querendo construir o templo de Deus, ele começou a olhar e falar, poxa, habito num palácio, né? E a Arca da Aliança está ali numa tendinha. E Deus falou com ele, falou, Davi, Deus não habita por templo feito de mãos de homens, como se precisar de alguma coisa. Gente, os céus dos céus não podem conter Deus. Deus é sumo rico, ele é sumo poderoso. Ele não precisa da gente. Pela misericórdia, ele usa a gente, mas ele não precisa da gente de nada. Ele é dono do ouro e da prata, tá bom? Então lembre-se disso. O que Cristo quer é você. Ele deu sua vida por você. O que o Pai quer é você. Ele deu seu Filho por você e ele quer te dar vida eterna.
Ele quer que se você crê, você já tem vida eterna. Ele quer você no céu com ele. É isso que ele quer.